Bom, gente, mesmo para quem não sabe fazer nada de redação, esse vídeo é importante porque vai te ajudar, pelo menos, a ter uma visão mais panorâmica e uma visão mais elaborada de como fazer uma redação, as partes da redação. Se você vai fazer o Enem esse ano ou quer, sei lá, aprender mais, melhorar a sua escrita, esse vídeo também vai te ajudar, tá bom? Para esse vídeo, gente, eu vou fazer uma redação com vocês que foi tema do Enem 2018. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, eu vou mostrando essa redação e falando algumas coisas sobre ela. Eu tenho certeza que vai ajudar você nesse processo, nessa prova, a fazer uma redação excelente, tá bom? Então, gente, vamos lá. Bom, o tema que eu escolhi é um tema difícil, tá? É a manipulação de informações ao usuário. Esse tema foi do Enem 2018, tá certo? E aqui você pode ver que tem esse texto, tá? É um exemplo acima da média. E esse texto fui eu mesmo que fiz, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o texto, ó, ele está escrito aqui, mas eu vou mostrar de uma outra maneira para vocês também, tá? Meu nome aqui, Thiago. Olhando aqui, gente, eu peguei só uns prints aqui, ó, para vocês entenderem melhor como que a gente vai fazer essa redação. As partes principais que são necessárias para a gente fazer no texto Enem. Como vocês podem olhar aqui, gente, eu tenho 4 partes, ó. Eu tenho a primeira parte em vermelho, a segunda parte em verde, a terceira parte em azul e essa quarta parte em laranja. Cada parte do texto ele tem uma função específica e para o texto Enem, ele obrigatoriamente tem que ter 4 partes. Nós temos aqui uma introdução em vermelho, o primeiro argumento aqui em verde, o segundo argumento aqui em azul e o terceiro argumento em laranja, certo? Então é necessário, é obrigatório essas 4 partes. Se você fizer em 3 partes, você vai ter uma pontuação baixa, tá, gente? Tem que ter pelo menos 4 partes, tá? Assim como você está vendo aqui no vídeo, tá bom? A gente vai discutir um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Então, vamos olhar aqui a nossa introdução, como que eu fiz essa introdução aqui. Ó, aqui eu falei o seguinte, ó, a introdução é o primeiro parágrafo da redação, nesse espaço são necessários alguns elementos importantes, como a tese e os elementos que irão compor os argumentos. Então vamos lá, ó, aqui tem uma introdução, esse é o meu primeiro quadradinho lá em verde, que é a introdução. E veja que ele tem 3 partes, ó, essa parte laranja aqui, essa parte verde e essa outra parte aqui, ó, que eu vou tentar sublinhar ela. Deixa eu ver se eu consigo. Opa. Eu vou tentar sublinhar ela para que ela fique de uma outra cor. Eu não tô conseguindo, gente, por causa do meu cursor aqui. Deixa eu ver se agora eu consigo. Deixa eu ver. Vou tentar marcar ele em rosa aqui, ó. Pronto, gente, ó, então tem as 3 partes agora, tá? Essa é a introdução. Então a introdução ela vai ter aqui o primeiro parágrafo, o primeiro período, que é essa parte que está em laranja. O período, gente, é quando você começa a redação aqui com letra maiúscula e põe o ponto final aqui, ó. Então você tem aqui em laranja o primeiro período, em verde o segundo período, ó, onde vai o meu ponto final, e o terceiro período, tá? Por que eu fiz nesse esquema? Porque o meu primeiro período aqui em cor de laranja, eu vou apresentar o meu tema. Eu vou usar algum tipo de estratégia para apresentar o meu tema para o leitor. Eu vou introduzir a minha redação, tá? Existem várias técnicas para isso. Eu usei uma técnica aqui que é você citar uma série de televisão, por exemplo, mas poderia ser um livro, poderia ser um filósofo, poderia ser uma notícia, poderia ser um personagem, tá? O que é importante é vocês observarem essa estrutura. Então aqui eu estou falando que na série Black Mirror é possível encontrar um episódio acerca da manipulação do comportamento por meio das tecnologias de massa. No caso apresentado, a internet influencia de maneira efetiva em padrões sociais dos indivíduos. Então vejam, aqui eu coloquei a minha primeira introdução, tá? Eu estou apresentando o tema ao leitor. Eu vou falar então sobre o quê? Sobre comportamento por meio das tecnologias de massa, tá? Que é o meu tema, tá? É a minha redação.
Aí eu continuo em verde aqui. Agora em verde é como se fosse o desdobramento disso que eu falei. Como eu citei a série do Black Mirror, agora eu vou ter que fazer uma analogia com o fato real que eu quero falar. Então como que eu faço isso? De maneira análoga à realidade brasileira. Isso aqui é extremamente importante, pessoal, tem que ter isso, tá? Se eu utilizar essa técnica aqui de citar uma série de televisão, um filme, um livro, eu tenho que colocar isso daqui, ó, de maneira análoga à realidade brasileira. Aí eu vou contar a minha questão, né? A questão da manipulação de informações, comportamentos e opiniões não está distante da realidade ficcional, uma vez que a falta de senso crítico somado à irresponsabilidade dos meios midiáticos cooperam fortemente para a manipulação da opinião pública e, consequentemente, no comportamento. Então vejam que aqui nesse corpo em verde, ele é como se fosse um argumento dessa minha introdução. Então veja que aqui eu introduzo pelo Black Mirror, depois aqui eu vou desenvolver o que eu vou falar ao longo da redação. Aqui já estão presentes os dois principais argumentos, né? Os meus dois argumentos já aparecem aqui. Quais são eles? Uma vez que falta senso crítico, somado à irresponsabilidade dos meios midiáticos, para a manipulação. Aqui, pessoal, quando eu falo, ó, a questão da manipulação de informações vai ser um argumento meu, tá? E a falta de senso crítico, ela vai ser outro argumento meu. Então vejam que aqui os argumentos eles aparecem já brevemente, tá? Não é nada muito elaborado, mas eles já aparecem brevemente aqui. Depois eles serão desenvolvidos ali no argumento 1 e no argumento 2, tá? Aí aqui em rosa eu coloco, ó, assim é evidente a necessidade de reverter esse processo e construir estruturas sociais que garantam a liberdade de reflexão. Então vejam que aqui a minha tese já aparece, o meu posicionamento aparece e também aparece os argumentos que eu vou trabalhar, certo? Agora eu vou fazer o meu argumento 1. Tá? Vamos descer aqui, eu ainda estou na introdução, tá gente? Esse material é um pouco mais complexo que eu fiz, tá? Ó, primeiro argumento. O primeiro argumento é a mesma coisa, gente. Ele tem que ter uma estrutura. Ele tem que ter, ó, o primeiro período. Aqui nós temos um segundo período, ó. Isso é extremamente importante, pessoal. Ó, temos aqui um segundo período. Deixa eu destacar esse período aqui. Deixa eu colocar ele em verde. Ó. O segundo período, agora eu vou pegar o meu terceiro período, ó, e um quarto período. Vamos pôr em rosinha aqui também, ó. Então vejam, pessoal, que o argumento eu fiz em 4 períodos. Tá? A introdução eu fiz em 3 períodos e agora o argumento eu vou fazer em 4. Os dois argumentos eu vou usar 4 períodos, tá certo? Então vejam aqui, gente, são 4 períodos, ó. O primeiro período, se vocês observarem aqui também, pessoal, todo início de período eu começo com um introdutor. Esse introdutor pode ser várias coisas, pode ser advérbio, locução adverbial, pode ser um monte de coisa. O que é importante é você entender que ele é um introdutor. Então vejam, ó, nesse meu primeiro período aqui em laranja, o primeiro período do argumento 1. Veja, eu coloco aqui um introdutor, ó, em primeiro lugar. Aqui no meu segundo período, eu coloco diante disso. Aqui no meu terceiro período, eu coloco sendo assim. E aqui no meu último período, eu coloco logo. Certo? Vejam então que para cada início de período, eu obrigatoriamente tenho que ter um introdutor. Tá, gente? Se você não colocar isso, a sua redação ela não fica uma nota alta. Tá certo? Então vejam, eu tenho o meu primeiro introdutor aqui, o segundo, terceiro e 4, porque são 4 períodos, certo? Eu faço aqui uma introdução do período, ó, em primeiro lugar, a difusão dos meios de comunicação, principalmente após a internet, acelerou muito, o que trouxe benefícios inegáveis, mas também reflexões necessárias. Veja, é a introdução do meu argumento, certo? Do meu primeiro argumento. Diante disso,
é notória a dificuldade em determinar com clareza a verdade dos fatos. Afinal, diante de inúmeras informações a cada momento, circulando rapidamente em escala mundial, a capacidade de discernimento é comprometida, ainda mais entre os jovens que ainda estão construindo sua personalidade e pode sofrer consequências. Veja, aqui já é o corpo, né? Já é a elaboração do meu argumento, já é do que é que eu estou falando, como que essa quantidade de informações ela vai nos afetar, certo? Aí eu continuo aqui nesse próximo período. Sendo assim, né, ou seja, eu estou continuando, opiniões perigosas que podem causar danos à sociedade são vinculadas e aceitas como verdadeiras e legítimas, ganhando cada dia mais adeptos. Então esse é o problema. O problema que vem da onde? Vem dessa quantidade de comunicação e de informação que chega para nós sem filtro, certo? E aqui o finalzinho, né, o último período. Logo, eu faço uma conclusão deste argumento. Logo, muitas pessoas, ao adquirir conteúdo sem questionamento, podem prejudicar a si mesmas e a sociedade. Então veja, eu usei 4 períodos aqui, veja que ficou bem coerente, tá? E assim eu vou fazer a mesma coisa, gente, com o segundo argumento. Vamos lá no segundo argumento, argumento 1, argumento 2. Veja aqui, pessoal. É a mesma coisa, eu tenho 4 períodos, tá certo? Eu tenho esse período aqui em azul, esse período aqui em verde, esse período aqui em rosa e esse período em vermelho, tá? Aqui neste argumento eu coloquei a presença de um filósofo, que é o Adorno, que estudou bastante questões relacionadas à mídia, tá? Então ele é bem coerente aqui no meu texto, tá bom? Vejam que é a mesma coisa, ó. Eu vou até grifar para vocês aqui. Sempre que eu começo um período, eu uso o introdutor. Ó, ademais, porém, porque aqui eu vou fazer uma ideia de conclusão, uma ideia que é resultado da primeira. Consequentemente, ó, neste cenário, aqui acho que não vai pegar, deixa eu mudar a cor aqui. Ele não pegou, gente, mas tá aqui, ó, neste cenário. Então veja, eu começo assim. Ademais, diante do cenário brasileiro, a mídia exerce profundo papel na construção da liberdade da reflexão. Veja, eu estou introduzindo o meu segundo argumento, certo? Porém, os ideais positivos provenientes dos avanços tecnológicos conquistados são subvertidos em interesses da economia e de grandes corporações por meio da manipulação de dados. Certo? Então aqui já é, vamos dizer assim, gente, já é a tese do meu argumento, certo? Consequentemente, a liberdade oferecida pelas plataformas tecnológicas, como o Google, Facebook, entre outros, são limitadas pela influência dos algoritmos, que dirigem, né, entre aspas, a intenção dos consumidores desatentos aos interesses dos produtores de conteúdos. Aí eu continuo. Neste caso, observamos a atuação do conceito de indústria cultural proposta por Adorno, em que há a objetificação do indivíduo pela mídia e, assim, a manipulação das massas sociais a favor dos objetivos corporativos. Então, ou seja, aqui eu tenho uma introdução em azul do meu argumento 2, um desenvolvimento do meu argumento 2 aqui em verde, aqui em rosa as consequências disso, e em vermelho aqui algo que vai legitimar o meu argumento. Então o que legitima o meu argumento? O filósofo Adorno e a ideia de indústria cultural. Tá? Isso é muito importante de colocar também, gente. Algo que legitima a sua ideia, legitima o seu argumento. Tá bom? Descendo aqui, gente, eu vou ter a conclusão, certo? Como que eu fiz a conclusão? A proposta de conclusão, gente, ela tem que ter alguns elementos. Como, por exemplo, quem ou o que vai ser feito na proposta de intervenção, o que será feito por essa pessoa ou por essa entidade, tá? Como fazer o detalhamento dessa proposta de conclusão, né? O que vai ser feito para resolver o problema, quem vai fazer e como que vai ser feito, quais os elementos de reflexão social, certo? Que é necessário apresentar aqui, tá bom? Então vamos ver como que eu fiz aqui. Então, ó, um exemplo. Quem ou que vai fazer a intervenção? A população.
O que será feito? Promover campanhas que visem debater o papel da mídia em sua responsabilidade na divulgação de informação. Como que isso vai ser feito? Por meio de palestras em locais públicos, como escolas, centros culturais, nas comunidades, com a intenção de fomentar a perspectiva crítica atuante. Quais os reflexos sociais? Apenas com ações afirmativas, a possibilidade de construir uma sociedade mais justa e crítica, certo? Então, vamos ver como que ficou aqui a nossa conclusão. Deixa eu subir aqui, gente, porque eu deixei ela lá em cima. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Então aqui tem a nossa conclusão. Vejam que é a mesma coisa, ó. Eu tenho o primeiro período, ó. Deixa eu destacar ele aqui, gente, de amarelo. O primeiro período. Eu tenho o segundo período, ó. Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui, gente, o terceiro período. E o quarto período que eu vou pôr em azul aqui, ó. Vejam que, deixa eu colocar em vermelho agora, para cada período eu vou ter a mesma coisa, ó. Um introdutor aqui é necessário, um introdutor neste período, somado a isso. Deixa eu ver aqui, apenas com ações afirmativas, a necessidade de construir uma sociedade mais justa e crítica. Aqui eu não coloquei um introdutor, mas poderia colocar. Aqui não necessariamente é necessário, porque como eu já usei muitos introdutores em todos os meus períodos, eu não necessariamente preciso fazer nesse. Mas se você quiser fazer também, a gente pode fazer, né? Contudo, e aí eu continuo, tá? Pode ser também, pode fazer. Então veja que aqui eu continuo, ó. Essa é a minha conclusão. Portanto, diante do apresentado, urge desenvolvermos maneiras de minimizar e resolver os efeitos negativos da problemática. Veja que aqui, pessoal, é a introdução da minha conclusão. Então veja que aqui eu estou apresentando, eu estou dizendo que isso é um problema, a manipulação de dados é um problema que tem que ser resolvido, certo? E como que a gente faz isso? É necessário, contudo, que haja parcerias entre a esfera pública e privada no tocante à questão do papel da mídia no país, com a finalidade de promover meios mais abrangentes de acesso aos conteúdos e, assim, ampliar as opções de informações, garantindo a livre reflexão em escala nacional. Então, ou seja, quem vai fazer a resolução da problemática? A esfera pública e privada. Como que isso vai ser feito? Como que vai acontecer? Com a finalidade de promover meios mais abrangentes de acesso. Somado a isso, cabe à população promover campanhas que busquem debater o papel da mídia na divulgação de informação por meio de palestras em meios públicos. Então, ou seja, aqui eu convido a população, eu mostro a população como um agente que vai resolver o problema. E como que ela vai resolver esse problema? Através de debates, em palestras, em meios públicos, por exemplo, certo? E aqui no final, pessoal, eu coloco uma frase de efeito, né? Apenas com ações afirmativas há a possibilidade de construir uma sociedade mais justa e crítica, diferentemente da realidade ficcional presente em Black Mirror. Então aqui eu retomo lá o início do texto para dar mais coerência. Então, gente, vejam que para cada parte da redação tem uma estrutura interna. Essa estrutura interna, ela obedece a alguns critérios. Então, a introdução tem 3 períodos, cada parágrafo de argumento tem 4 períodos, e eu fiz a minha introdução com 4 períodos, mas pode ser feita com 3. Até dá para fazer com 2, na verdade, tá? Mas se você não conseguir, faz com 3 períodos que também dá certo, tá bom? E vejam que cada período, cada argumento, ele tem uma estrutura, ele tem uma introdução do argumento, ele tem um desenvolvimento do argumento, ele tem uma conclusão do argumento, tá? E é necessário legitimar o seu argumento também, tá bom, gente? Gente, eu escolhi esse tema porque eu achei ele muito difícil, tá? Ele realmente é bastante difícil, mas o que eu quero mostrar com esse vídeo aqui para vocês é a estrutura do Enem, como que você vai construir essa estrutura, quais elementos principais que ele é necessário ter
que é necessário ter para você ter uma redação com nota alta. Porque no Enem, pessoal, não basta você fazer uma boa redação. O Enem ele tem que ter algumas estruturas obrigatórias para você tirar uma nota mais alta, tá bom? Esse modelo de redação que eu fiz aqui para vocês é um modelo mais ou menos 800, nota de 800 para mais, de 800 a 1000. Aí vai depender mais ou menos de como que você trabalha com o tema, como que você faz a legitimação, como que você constrói a conclusão. Mas se você seguir basicamente essa estrutura, a chance de você tirar uma nota 800 para cima é muito grande, tá? Então, gente, olha o vídeo aí com calma. Eu sei que eu falo bem rápido, eu falei bem rápido, mas vai pausando aí o vídeo. Vai olhando cada parte, vai olhando como que faz a introdução, como que faz o argumento 1, o argumento 2, a conclusão, quais elementos são obrigatórios, quais elementos são importantes, vai olhando a coerência que vai dar certo, tá bom? Tentem praticar com esse modelo de redação, que é um modelo pensado para que você tenha mais ou menos 800 para mais na redação. E você vai praticando, vai tentando seguir esse modelo, que é uma nota bem altinha, garantido aí para vocês, tá bom, gente? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito para vocês aí. Até mais, até as próximas dicas, hein? Um abraço.